Demonstrações do Céu, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta, pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é vidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações, sem palavras, do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhes são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos aos nossos simples deveres? Na página de hoje aprendemos com Emmanuel que muitos buscam revelações do céu, demonstrações de que a realidade espiritual existe ou que as previsões feitas pelos médiuns vão de fato ocorrer. Ele destaca que a própria multidão auxiliada pelo Cristo questionou também os sinais do céu, a fim de que pudessem crer de maneira absoluta. Nós sabemos, porém, que mesmo com as provas evidentes da espiritualidade, muitos ainda negam e não se dispõem a aprender ou a acreditar nas informações recebidas. Por isso, Emmanuel destaca que em todos os tempos as pessoas buscam as provas quando alguém se refere às coisas do céu. Os médiuns modernos são constantemente assediados, exigindo-se provas da vida espiritual. Se o médium enxerga, pedem as provas do que vê. Se o médium escreve, é constrangido a fornecer testemunhos das fontes de inspiração. Se o médium doa ectoplasma para os fenômenos de materialização, é convocado a um teste público a fim de demonstrar diante dos estudiosos.
Porém, Emmanuel destaca que muitos esquecem de que as próprias criaturas aqui na Terra dão sinais do que tem por dentro. A natureza também demonstra quando o mineral é reconhecido pela utilidade, a árvore pelos frutos, o firmamento pelas mensagens de luz, a água pelo seu trabalho incessante. Entre os homens também, cada um é examinado conforme suas características. O tolo é conhecido pelas bobagens em que se dedica. O entendido revela a prudência. O melhor demonstra suas virtudes. Por isso, o aprendiz do Evangelho, quando pede provas do céu para a jornada da terra, não deve esquecer que as necessidades de se revelar o que pede deve vir acompanhada da disposição para caminhar na direção do céu. Como disse, a própria turba, auxiliada pelo Cristo, exigiu comprovações. Imagine então o que será exigido de nós próprios, já que ao Senhor da vida foi dirigida essa interrogativa. Por isso, quando pedirmos sinais do céu, atendamos primeiro aos nossos deveres, a fim de que estejamos com o mérito necessário para conhecer as verdades do céu e compreender as disposições da vida. De nada adianta as inúmeras comprovações já apresentadas por centenas de milhares de médiuns desde a antiguidade. Aquele que não está desperto para as coisas da alma não acreditará, por mais que um espírito amigo, parente ou conhecido se lhe apresente às próprias vistas materializado. Aquele que não quer acreditar sempre busca uma explicação, por mais irracional que pareça, tentando apresentar um ar de superioridade por ser um homem da ciência, esquecendo-se que a ciência divina abrange também o mundo espiritual e todos os fenômenos que acompanham o poder do pensamento, da vontade, pelas leis da reencarnação, da atração, da causa e efeito. Estejamos, portanto, dispostos a acreditar naquilo que o nosso coração aparenta crer, porque, ao exigirmos as provas do céu, muitas vezes não temos a compreensão necessária ou amadurecimento a fim de receber as verdades eternas. O que importa é a mudança interior que cada um pretende dar à própria existência, olvidando o passado de erros e dedicando-se a uma nova existência voltada ao Cristo Jesus. Isso sim importa para todos nós. As provas da espiritualidade virão com o tempo. O essencial, porém, é absorver os ensinamentos do Cristo e, principalmente, colocá-los em prática. Que a paz do nosso Senhor nos envolva a cada um e estejamos amadurecidos o suficiente para não exigir dos médiuns, dos missionários, dos enviados por Deus, as provas que a nossa curiosidade exige, mas sim estejamos dispostos a mudar. Que assim seja.